Olá, eu sou o Marcos Santos da People Lab e hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Assim como eu mencionei no vídeo anterior, um dos principais atributos que um líder 4.0 deve ter de maneira evoluída é a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional de forma resumida? É a capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos, assim como o sentimento dos outros. Um fato interessante é que ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Claro que desde que seja conhecido como ela funciona e modificados alguns comportamentos e os fatos que os motivam. O modelo de Goleman, que é quem mais disseminou a inteligência emocional, a posiciona como um conjunto de competências e habilidades fundamentais em 5 pilares. Eu vou falar rapidamente sobre os itens de forma mais livre e prática ao longo do vídeo, mas de maneira conceitual, a inteligência foi classificada da seguinte forma: autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções; autorregulação, que é a capacidade de lidar com as próprias emoções; automotivação, que é a capacidade de se motivar e se manter motivado; empatia, que é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros; habilidades sociais, que é o conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Além disso, ele identifica 12 domínios como sendo os principais para serem desenvolvidos, como o autoconhecimento emocional, autocontrole emocional, adaptabilidade, orientação para a realização, perspectiva positiva, empatia, consciência organizacional, influência, coaching e mentoria, administração de conflitos, trabalho em equipe e liderança inspiradora. Explorando um pouco mais esse conceito, podemos dizer que a inteligência emocional é quando a pessoa consegue de fato administrar as próprias emoções. E não somente isso, ela consegue usar as emoções a seu favor. Além disso, a pessoa é capaz de ter a compreensão das emoções das outras pessoas de tal forma que ela consiga construir relações saudáveis e fazendo escolhas conscientes. De forma complementar, essa consciência faz com que sejam praticados comportamentos de forma readaptada, evitando aqueles comportamentos inadequados ou indesejados e assim trazendo novos e melhorados comportamentos. Digamos que é a metodologia da melhoria contínua aplicada aos comportamentos, ou seja, identificam-se as causas dos problemas e criam-se os planos de ação para corrigi-los. E como podemos identificar essas causas potenciais de pontos que podem ser melhorados para desenvolver a inteligência emocional? Em primeiro lugar, a pessoa deve se conhecer. Muitas vezes é importante o trabalho de um coach para apoiar esse crescimento. Essas ações podem começar com você prestando atenção no seu próprio comportamento. Os comportamentos são a ponta, a camada mais superficial do que acontece lá embaixo, em camadas muito mais profundas da gente. Coisas que são geradas a partir das nossas necessidades mais primitivas, dos nossos valores e crenças. Uma vez que a gente vai fazendo esse mapeamento de ponta a ponta, fica mais fácil para identificar as reais motivações para alguns comportamentos, mesmo que isso esteja sendo feito, de certa forma, até inconsciente. Falamos do corpo e também de quantas vezes a gente não se pega fazendo uma careta para algo que a gente não gostou. Mesmo sem saber, o nosso corpo já entregou o que estamos pensando. E muitas vezes isso joga contra a gente. E mesmo que a gente esteja falando uma coisa, o corpo entrega o que nós estamos pensando é uma coisa totalmente diferente. Eu era um mestre em fazer coisas desse tipo e muitas vezes isso me prejudicou. Além desse aspecto que é visível aos outros, observe também aquelas sensações que percorrem o seu corpo e tente entender o que elas estão dizendo. Isso é um sinal mais primitivo, mas ele pode te indicar coisas que podem estar trazendo nessa situação, seja uma emoção de risco, uma situação, alguma coisa que te dê ali desperte algum sentimento. Então você deve respeitar esses sinais, eles ajudam bastante você a tomar as decisões. Outro fator para melhorar em relação aos sentimentos é em relação à negatividade. Eu acredito que a gente tem que ser realista, torcendo e agindo para o melhor, mas sempre preparado para o pior.
Mas quando eu digo preparado para o pior, não é no sentido de ficar com aquela carga de emoção negativa, depressiva, e sim no sentido de ter planos de ação para reduzir ou eliminar os efeitos e as causas negativas. Em especial, se você é um líder, é importante que você não fique demonstrando as emoções negativas, pois a sua equipe vai fatalmente perceber e você vai acabar fazendo com que isso acabe virando uma bola de neve. Os resultados começam a ficar comprometidos, o pânico se instaura e aí você começa a ser visto como um líder fraco. Você deve providenciar as soluções em conjunto com a sua equipe e não gerar problemas para ela. Da mesma forma que se você começar a agir de forma negativa, externando seus problemas à torta e à direito, além da sua equipe poder perceber isso, os seus gestores e clientes também podem perceber isso. Aí a sua imagem vai ficar realmente muito comprometida. Não só a sua imagem, possivelmente o seu emprego também. O estresse faz parte da nossa vida profissional. A gente tem que saber usar isso a nosso favor. Manter a calma e usar isso como energia para gerarmos as ações e mobilizarmos as pessoas. Uma dica boa é, ao receber alguma notícia ruim, para não transmitir isso para a sua equipe, dê um tempo em um café, vai tomar uma água antes de voltar para a sua área. Deixe os ânimos se acalmarem. Se você receber um e-mail mal educado, por exemplo, não responda imediatamente. Responda depois, com calma. Dê tempo ao seu cérebro para que a razão domine ele. A pressa realmente é inimiga da perfeição. O neocórtex, que é a parte racional do seu cérebro, demora aproximadamente 7 segundos para entrar em ação. O problema é que a parte do cérebro mais primitiva, ela responde em milésimos de segundo. E é essa parte do cérebro que a gente usava quando a gente estava na caverna, tendo que lutar com animais, lutar pela sobrevivência. Ali, ou a gente lutava, ou fugia, ou ficava paralisado de medo. A gente ainda pode fazer isso, mas se a gente resolver fazer isso, que seja feito de uma maneira consciente. A gente não precisa mais lutar com esses animais hoje em dia. Porém, a memória do cérebro, daquele antigo mesmo, ainda está lá. Então, vale a dica ali da sua avó. Beba um copo de água antes de você sair respondendo ou fazendo qualquer coisa. Pois justamente esse tempo de você tomar água é o tempo que o cérebro precisa para ser acionado o lado racional. No dia a dia, uma dica fundamental é ter uma alimentação equilibrada, ter noites de descanso e ter equilíbrios frequentes. Isso é fundamental para você ter um autocontrole e também reduzir a ansiedade, que também é muito comum nos dias de hoje. Um outro ponto é a empatia, e o que é empatia, né? É se colocar no lugar do outro. Não para você sentir a energia dessa emoção, mas sim para você saber como a pessoa se sente e como ela se comporta diante de determinada situação e entender a razão disso. A gente julga as pessoas o tempo todo, e isso não é ruim. O que é ruim, de fato, é você gerar rótulos. O Napoleão Hill, ele tem um livro que é As 16 Leis do Sucesso, vale muito a pena ler. Ele tem uma dessas leis em relação à regra de ouro. E o que é essa regra? É não fazer com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Isso se aplica nesse caso. Então, como você deve abordar uma pessoa para corrigi-la, por exemplo? Você não sabe o que ela está passando. Então, tenha tato, tenha bom senso, jamais a corrija em público. O elogio, sim, esse deve ser feito em público. Mas, para correção, vale chamar para um lugar reservado, conversar. Entenda o motivo das coisas terem sido feitas de determinada maneira e não fique buscando culpados. Busque soluções. Procure sempre criar um ambiente que seja positivo. É importante que as pessoas se sintam bem pela sua companhia. Da mesma forma que mencionei que a energia negativa de um líder ela nocauteia a equipe, a energia positiva a energiza, joga para cima. E um dos aspectos mais interessantes dessa parte da inteligência emocional também é saber dizer não. Aqui entra uma questão da análise de riscos, quando a gente deve se posicionar, quando a gente deve recusar determinada ação ou proposta e saber escolher de forma consciente, e também a forma como a gente vai dizer o não. Até onde a gente vai conseguir ir sem ferir os nossos valores? Essa é a grande pergunta. Então você deve analisar o ambiente como um todo, praticar empatia, entender o motivo de certas ações estarem sendo feitas, mas não seja inocente, saiba ler nas entrelinhas. Muitas coisas acontecem sem que tenha sido dita, seja na postura corporal, seja nas expressões, seja nos olhares. Isso para ficarmos apenas no que está acontecendo na sua frente. Pense de maneira global também. Qual que é o contexto desse pedido? Pode te prejudicar? Beneficiar? Enfim, faça uma análise completa. E muitas vezes você é pego de surpresa. Então, não responda nada na hora.
Peça um tempo para pensar, toma aquele gole de água. Saiba que muitas vezes também saber se retirar é algo muito digno e muitas vezes é o correto a ser feito. Portanto, crie esses hábitos e esteja atento sempre para melhorá-los sempre que possível. Isso vai aumentar a sua inteligência emocional. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!